Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um programa Sons Aleatórios. E no vídeo de hoje eu vou tratar sobre uma banda que eu gosto bastante, uma banda britânica, aí da década de 60 e também com atividades na década de 70, embora não tão brilhante quanto a década anterior, que é o Soft Machine. Uma banda aí co-irmã do Pink Floyd no início de carreira, por exemplo, tocava nos mesmos lugares, lá no Roundhouse, no UFO, no Middle Earth, ali na Londres psicodélica aí de 67, 68. E eu vou trazer aqui os discos que contam com a presença do baterista e vocalista e também compositor Robert Wyatt. Que eu considero que os discos do Soft Machine que realmente valem a pena são os que tem o Robert Wyatt na sua formação tocando bateria e também cantando. Então, eu vou começar aqui por um disco que não foi um álbum que não foi lançado na época. São gravações de estúdio, porém não se sabe se realmente seria um álbum, era só ensaios ou coisa assim, que é esse aqui. Ele tem vários nomes, mas nessa edição aqui ele é conhecido como Jet Propelled Photographs. E nesse álbum aqui a gente tem a oportunidade de ouvir várias músicas ainda com o guitarrista David Allen, que depois sairia para formar o Gong, mas ele participou do início do Soft Machine também. Então aqui a gente vai ter algumas músicas que seriam retrabalhadas depois no primeiro disco e também no terceiro. Aqui do primeiro disco a gente vai ter Save Yourself, I Should Have Known, que depois trocou de nome e virou Why Am I So Short, mas é a mesma música. Também temos do primeiro disco só essas duas mesmo. Depois do segundo disco não tem nenhuma música que apareceu no segundo disco que foi gravada aqui, mas do terceiro disco a gente tem uma curiosidade aí, duas músicas que serviram de base para o épico Moon and June, do terceiro álbum do Third, que é That's How Much I Need You Now e You Don't Remember. You Don't Remember é uma composição do Robert Wyatt com o David Allen, pelo menos está listado aqui no encarte do CD. Então a gente conclui aí que o David Allen teve uma participação na composição de Moon and June também, porque essa música aqui é um trecho de Moon and June, na verdade, é um pedaço dela. E aqui também a gente vai ter a música Memories, cantada pelo Robert Wyatt, que também fez parte do disco solo do David Allen, o Banana Moon. Também lá na versão do Banana Moon era cantada pelo Robert Wyatt, mas uma versão bem mais melancólica, que é uma versão mais enérgica, no caso. E também a gente tem aqui a música Jet Propelled Photographs, que é nada mais nada menos do que Shooting at the Moon, que o Kevin Ayers depois intitulou o segundo álbum solo dele com esse nome, Shooting at the Moon, e a última música, a faixa título também, é essa música aqui. E ainda temos aqui músicas que não entraram em nenhum álbum do Soft Machine, pelo menos naquele período, que seriam When I Don't Want You, She's Gone e I'd Rather Be With You. Essas três músicas não fizeram parte nem do primeiro, nem do segundo, nem do terceiro, nem do quarto álbum, foram os que contaram com o Robert Wyatt na banda. Então, esse álbum aqui, o Jet Propelled Photographs, e algumas edições é chamado de In the Beginning também, ele é um álbum mal gravado, a qualidade da gravação não é lá aquelas coisas, mas as músicas são bem interessantes. Eu gosto bastante aqui, eu destaco aqui I Should Have Known, que eu acho até uma versão mais legal do que Why Am I So Short. E também eu gosto de When I Don't Want To, adoro a versão de Jet Propelled Photographs que está aqui, principalmente o início com a linha de baixo aí marcando a introdução. E também eu gosto de You Don't Remember, que é um trecho ali mais pro final do que faria parte de Moon and June, na verdade. Aqui o David Allen, ele frequentemente dizia que ele se envergonhava do seu desempenho aqui na guitarra, porque a guitarra realmente não é muito bem tocada aqui nesse Jet Propelled Photographs, mas eu gosto desse álbum, apesar de não ser uma obra-prima, assim, mas ele é bem interessante de se ouvir e ver aí as raízes do Soft Machine, como era o Soft Machine no seu início. Eu sei que existem alguns álbuns aí também de gravações ao vivo, de programas de televisão, como é o Turns On, o Middle Earth Masters, que também tratam desse período. Mas aqui são gravações de estúdio e não de programas de televisão ou em shows. Depois que o David Allen
saiu da banda, ele teve que sair porque a entrada dele no Reino Unido foi negada, ele era australiano, e por alguns motivos aí, vamos dizer, canábicos, ele foi impedido de reingressar no Reino Unido. Com isso ele se estabeleceu na França e formaria o Gong. Então o primeiro álbum já não conta com a presença do David Allen. Para mim é o álbum que eu mais gosto do Soft Machine, é o mais psicodélico de todos, mais maluco, que é esse aqui, intitulado apenas The Soft Machine. Aqui a gente vai ter, nessa edição especificamente, tá aqui também o CD, tem aqui a contracapa, mais a outra contracapa interna também. Aqui, nessa edição, particularmente, além de todas as 13 músicas que compõem o álbum, e eu destaco aqui praticamente todas, mas as minhas preferidas mesmo. Aqui abre o álbum, Hope for Happiness, A Certain Kind, que fecha o primeiro lado A. Depois aqui abre o lado B, Save Yourself. E a dobradinha Bluebell Can Bluebell e principalmente Why Are We Sleeping, que provavelmente é a música que eu mais gosto do Soft Machine inteiro. Amo essa música, Why Are We Sleeping, e essa versão aqui do The Soft Machine é imbatível, no caso. E aqui, nesse relançamento aqui, também a gente conta com o único single lançado pelo Soft Machine, ainda com David Allen na guitarra. Que a capa seria essa aqui, a capa do single. Ele levou o azar de ser lançado no mesmo dia que o single Strawberry Fields Forever, Penny Lane, dos Beatles, 17 de fevereiro de 1967. E no lado A tem a música Love Makes Sweet Music, provavelmente a música mais pop que o Soft Machine já gravou. E no lado B, a bem estranha, bem psicodélica Feeling, Reeling, Squealing. Essa música foi produzida pelo Kim Fowley, uma figurinha carimbada do underground, tanto americano quanto londrino. Ele era americano de nascimento, mas ele circulou por Londres por um período aí no final da década de 60. Ele produziu essa música Feeling, Reeling, Squealing, e dizem que até que o Jimi Hendrix tocou guitarra nessa música também. Não é nada comprovado, mas sempre dizem isso. E esse álbum aqui, The Soft Machine, ele foi lançado em 1968, mas curiosamente apenas nos Estados Unidos inicialmente. No Reino Unido, que é o país de origem do Soft Machine, ele não foi relançado naquele período. Vai entender por quê. Provavelmente o Soft Machine estava em excursão nos Estados Unidos, como banda de apoio do Jimi Hendrix Experience, mas mesmo assim eu não entendo por que não foi lançado esse álbum no Reino Unido em 1968, que foi o álbum, quando o álbum foi lançado nos Estados Unidos, no caso. Depois, logo depois da gravação desse álbum, do lançamento do álbum, o Kevin Ayers, que era baixista e eventualmente vocalista também, ele se cansou de fazer parte de uma banda que excursionava muito. Ele era bem mais relaxado, ele não gostava muito de compromissos assim, e o show business demandava bastante compromisso. Então ele saiu da banda e daí no lugar dele veio um antigo roadie do Soft Machine. Na verdade ele já participava desde o Wildflowers, que é a banda que deu origem ao Soft Machine e também ao Caravan. Eu vou falar do Caravan oportunamente em outros vídeos. E é o Hugh Hopper, o nome desse baixista, que substituiu o Kevin Ayers. E foi o trio Robert Wyatt na bateria e vocais, o Mike Rattled nos teclados e o Hugh Hopper no baixo, que gravou esse segundo álbum do Soft Machine com o criativo título de Volume 2. Eu acho a capa horrível, mas o som é muito bom, excelente eu diria. Aqui o Volume 2, aqui a contracapa, é a mesma, a contracapa externa é a mesma da contracapa interna. E aqui cada lado do álbum, na época era o LP, o vinil, tem um nome. Então o lado A era chamado de Rhythmic Melodies, e todas as músicas são emendadas umas na outra. E o lado B, Stairs Nose Job. O lado A é um pouquinho mais psicodélico, enquanto que o lado B é altamente jazzístico. Eu prefiro o The Soft Machine ao Volume 2, mas aqui também é um álbum que dá muito prazer de escutar também. Aqui, nesse álbum, eu destacaria principalmente Helloder, as duas Pataphysical Introduction, aqui abre o álbum e aqui quase fecha o lado A. Out of Tunes, que é uma zona, essa música, bastante teclado, bastante instrumentos dissonantes aí no caso.
Dada Was Here, que é cantada em espanhol pelo Robert White, e isso da Rhythmic Melodies. Do lado B, o Stairs Nose Job, ele flui muito bem como uma suíte, mas a sua primeira música é mais separada, as duas primeiras músicas são separadas das outras, que seriam As Long As He Lies Perfectly Still, que é uma homenagem ao Kevin Ayers, e Dedicated to You But You Weren't Listening, que é uma música acústica. As outras músicas são bem emendadas e com altos toques jazzísticos, e entre elas a minha preferida é Pig, a única com vocais nessa parte aí, no caso desse medley, dessa suíte aí que eles emendam no final do lado B. E após esse segundo disco, o Soft Machine ganha um integrante, o saxofonista Elton Dean, e o então quarteto, e com a ajuda de vários músicos, aí, entre eles alguns conhecidos dos fãs do King Crimson, como Mark Cherrig, a gente também tem o Jimmy Hastings, que é irmão do pai Hastings do Caravan, o violino do Rob Spall também, é lançado o que é considerado a obra-prima do Soft Machine, Third. Também um título bem imaginativo para um álbum, né? Ele foi lançado originalmente com um vinil duplo, mas eu tinha uma versão de CD simples, mas aqui essa versão também ganhou um outro CD, que é o Live at Proms, gravado no Promenade Concert no Royal Albert Hall em 13 de agosto de 1970. Está fazendo aniversário, inclusive, hoje, esse show do Soft Machine, 49 anos, vejam só. Então, aqui no Third, ele originalmente foi lançado como um álbum duplo, e cada lado do álbum era uma única música. Aqui o Third. Aqui. Essa aqui é a contracapa interna, a capa interna, ficou bem conhecida na época. Mostra um certo ar de tédio aqui, de pessoal meio de saco cheio, e realmente as tensões na banda não estavam meio que começando a esfacelar esse fantástico grupo aqui. Então no lado A a gente vai ter Facelift, que é a música mais experimental do disco, a mais furiosa de todas, que é de autoria do Hugh Hopper, do baixista. Ela é bem estranha aos ouvidos, assim, de quem não está acostumado com música dissonante, com música experimental. Depois no lado B vem uma música do tecladista Mike Rattled, que é Slightly All The Time. Essa já é um jazz rock bem comum, bem assim, genérico. Eu acho que até que não que seja ruim, mas não desce tão bem quanto as outras. A melhor música para mim desse álbum é o lado C, Moon and June, do baterista e vocalista Robert White. É a única que conta com vocais no álbum todo. E é assim, meio que um lamento sobre o abandono do psicodelismo. Eu, pelo menos, interpreto assim essa canção. O Robert White meio que descontente com os novos rumos puramente jazzísticos que a banda tinha tomando, apesar de ele adorar jazz também. Mas a gente percebe isso aqui, que ele está meio que lamentando sobre a nova sonoridade que a banda está querendo alcançar. E no lado D tem outra música do tecladista Mike Rattled, que é Out Bloody Rages, que eu gosto mais do que de Slightly All The Time, que é outra música dele. Ela começa muito bem, começa com uma cama de teclados assim bem estranha e bem viajante assim. Depois ele entra num jazz rock mais convencional, e depois volta também uma cama de teclado, mas essa música tem uma dinâmica que eu gosto bastante, no caso. Por fim, esqueci de falar, o Third é de 1970 e o Volume 2 de 69. Em 1971 é lançado o primeiro álbum do Soft Machine apenas instrumental, sem nenhum vocal. Também outro nome muito criativo, muito imaginativo, Fourth. Esse aqui. E aqui não tem nenhuma composição do Robert White. Aqui a gente vai ter músicas do Hugh Hopper e do Mike Rattled. Então a gente tem aqui o lado A, a gente tem 3 canções, que é Thief, Kings and Queens e Fletcher's Blemish. Fletcher's Blemish, na verdade, é do Elton Dean. E o lado B é totalmente ocupado pelo Hugh Hopper, com a música, com a suite Virtually, dividida em 4 partes. Mas aqui, esse álbum aqui, já dá para perceber que os integrantes da banda não estavam se entendendo. A ausência de vocais do Robert White é bem gritante, é um exemplo bem gritante dessa falta de sintonia entre eles. E realmente o Robert White, logo depois da gravação desse álbum, ele sairia da banda, e quem lideraria a banda
pelo menos até o Bundles, até o 8º álbum, seria o Mike Rattled. O Elton Dean sairia junto com o Robert White. O Hugh Hopper ficou, não sei se até o 5º ou 6º álbum, não tem esses álbuns. Mas no último álbum lá do Soft Machine, de 81, que é o In the Land of Cocaine, não tinha absolutamente nenhum membro original da banda, membro fundador da banda. Até o Mike Rattled já tinha abandonado o barco também. E o Soft Machine é uma banda que para mim que fez um som psicodélico aí na fronteira com o jazzístico excepcional. Eu considero o primeiro, The Soft Machine, e logo em seguida o Third, aqui, como discos de audição obrigatória para quem gosta de boa música. E lembro a vocês que toda terça-feira tem vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui por hoje. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!